Antônio se une com Josefina. Antônio descobre que Regina está namorando Gonçalo. Ele fica furioso e diz para Regina que ela jamais irá saber o que ele descobriu e o quão grande foi o amor dele por ela, e que cumpriu com a promessa que tinha feito para ela. Regina pergunta qual promessa ele está falando. Antônio diz que jamais ela saberá. Josefina procura Gonçalo na empresa Monterrúbio e dá um tapa na cara dele e diz que jamais vai lhe dar o divórcio, para que ele fique com a Regina Soberon. Mais tarde, Antônio vê no jornal que o delegado Cantu e o prefeito Gustavo Salgado estão mortos. Antônio liga para o assistente de Cantu e pergunta como será conduzido todos os casos que Cantu estava investigando. O assistente conta que todos os casos ficará inconclusivo, pois Cantu mantinha sigilo de tudo, e que Antônio pode começar outra investigação e contratar outra pessoa para investigar. Josefina fala para Gonçalo que a traição dele vai lhe custar caro, pois já que ela não tem seu amor, vai lhe deixar sem dinheiro algum. Isidro vai falar com Antônio sobre a morte do inspetor Cantu e pergunta como ficou a investigação agora que Cantu morreu, e que se ele sabe se Pepa e Josefina são a mesma pessoa. Antônio diz que não são a mesma pessoa. Isidro fala que havia jurado que a voz de Josefina era igual à voz de Pepa e pensou que era a mesma pessoa. Antônio conta que o delegado lhe entregou um relatório dizendo que Pepa e Josefina não têm nenhuma relação. Isidro fala que ele se confundiu e que se equivocou, achando que Pepa e Josefina era a mesma pessoa. Isidro pergunta se Antônio vai seguir a investigação, mesmo que ele e Regina tenham terminado a relação. Antônio diz que sim, e vai contratar um novo investigador, mesmo que Regina o tenha traído. Não vai fazer o mesmo com ela. Mais tarde, Antônio vai procurar Josefina em sua casa. Josefina estranha e pergunta quem é ele. Antônio se apresenta como um noivo de Regina Soberon. Antônio diz que vai direto ao assunto e conta que contratou o comandante Cantu e que nessa manhã ficou sabendo que ele estava morto e que havia sido assassinado por Gustavo Salgado. Josefina diz que não sabe por que ele está lhe falando isso. Antônio conta que antes de morrer, o comandante Cantu confirmou para ele que Pepa Alves e Josefina Monterrúbio eram a mesma pessoa. Josefina fala que ele está enganado. Antônio diz que não, e que está convencido que Renata ou Roberta é a filha de Regina. Josefina pergunta se ele tem provas. Antônio conta que ontem à noite ia ter, mas Cantu e Gustavo morreram, e isso que aconteceu foi conveniente para ela. Josefina o expulsa de sua casa. Antônio diz que ela está no seu direito, assim como ele está no direito de uma nova investigação, e colocar ela como suspeita da morte de Cantu. E conta que com a polícia não vai haver negociação. Josefina pergunta se com ele há negociação. Antônio diz que sim, e conta se ele tivesse descoberto tudo há uns dias atrás, nesse momento ela estaria presa, e Regina teria recuperado a filha que tanto tem buscado. Josefina pergunta o que mudou. Antônio fala que foi a traição de Regina e Gonçalo, e imagina que ela já saiba que eles estão juntos. Antônio diz que como a vida dá voltas, pois há 25 anos atrás ela era amante de Roberto, e 25 anos depois Regina é amante de Gonçalo. Josefina pergunta o que ele quer dela, pois não a denunciou. Antônio conta que agora ele não é inimigo dela e que lhe interessa ser aliado de Josefina. Antônio diz que Regina e Gonçalo riram da cara dele e não quer que eles sejam felizes jamais, e pergunta se Josefina quer o mesmo. Josefina desconfia de Antônio e pergunta como ele vai saber se não é uma armadilha para fazer que ela confesse algo. Antônio pergunta para ela o que ele ganharia com isso. Nada, e pede que ela confie nele, assim como ele vai confiar nela, apesar de saber que ela é capaz de roubar, mentir de qualquer coisa só para atingir seus objetivos. Josefina fala que Antônio tem muito mau conceito dela. Antônio diz que buscou por Josefina
porque ela tem sido matriz da mentira, da crueldade, da manipulação e fala que ela é a melhor. E pede para eles se unirem forças contra Regina e Gonçalo. Josefina aceita e fala que prefere a alternativa de Antônio do que deixar o caminho livre para Regina e Gonçalo. E diz que ele e Antônio vão elaborar um plano para que tudo saia do jeito que eles querem.